Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical para os adolescentes. Hoje a gente vai falar sobre pessoas em quem podemos nos espelhar na fé e também sobre como sermos espelho para aquelas pessoas que são nossos discípulos, nossos discipulados, nossos companheiros, nossos parceiros de fé. Vou compartilhar aqui com vocês. Aprenda com quem sabe. Em quem posso me espelhar? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Essa palavra é falada por Paulo para Timóteo, que foi um dos seus discípulos, e ela nos recomenda aí, primeiro, a sermos pessoas em quem os outros podem se espelhar, amém? E também em termos aí a responsabilidade de, como cristãos, levarmos essa palavra para pessoas que vão carregar isso e expandir cada vez mais a palavra de Cristo, amém? Então, a gente tem falado aí sobre como falar a respeito do Senhor e como cuidar das pessoas para quem nós estamos falando, amém? Bom, vou dar aqui então 2 exemplos de homens em quem podemos nos espelhar. Um deles é João Batista. João Batista, ele veio ali um pouquinho antes de Cristo, o seu ministério, né? É aquele que anunciava a Cristo no deserto. Bom, vou ler aqui então a palavra em João capítulo 1, a partir do versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Esse dia seguinte refere-se ao dia seguinte do batismo de Jesus. João Batista batizou Jesus e ali no final do batismo ele diz que viu o Espírito Santo de Deus descer em forma de uma pomba sobre Cristo. E aí ele já havia entendido, né? Quando ele vê a Cristo assim, ele já havia entendido que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, então, aqui a gente está falando do dia após esse batismo. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouviu-o dizer isso, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Aqui a gente está falando, então, de 2 homens que eram discípulos de João Batista, mas que, após o início do ministério de Cristo, eles se tornam discípulos de Cristo. E a posição de João Batista perante a isso foi a de não se enciumar, né? Pelo contrário, ele permitiu porque ele sabia que Jesus era de fato o Messias. Então, fica aqui para nós, né? Quando nós ajudamos alguém, quando nós ensinamos alguém, qual que é realmente o nosso principal objetivo com isso? É que a pessoa conheça a Cristo e se desenvolva na sua espiritualidade? Ou é, na verdade, que a pessoa nos agradeça e fique falando bem da gente, né? Então, vamos olhar um pouquinho aí para o nosso ego enquanto discípulos de Cristo e aí também discipuladores, né? Quando falamos de Cristo para outras pessoas. Que tipo de sentimento isso gera em nós? É importante a gente estar atento para isso. E aí, mais um exemplo, então, o exemplo de Paulo. Paulo foi aí um dos grandes fundadores da igreja, né? E ele mesmo diz isso a respeito de si próprio: sejam meus imitadores, né? Então, imagina o nível de compromisso que ele tinha com Cristo para poder dizer isso, né? E aí vamos pensar aí um pouquinho no nosso caso. Temos esse respaldo das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso estilo de vida, de poder dizer isso para as outras pessoas? Me imitem, olhem para o que eu faço e façam a minha semelhança. É uma grande responsabilidade. Então, Paulo aqui, o segundo homem em quem devemos nos espelhar para buscarmos, né,
cada vez mais aí sermos um melhor cristão no nosso dia a dia. E aí eu deixei aqui, então, as epístolas paulinas para ficar aí, então, um convite para vocês, né, adolescentes que estão nessa fase de buscar desenvolver a sua espiritualidade, buscar ser um melhor cristão no seu dia a dia. Então, um excelente caminho é começar aí através das epístolas paulinas, né? Vamos estudar as epístolas paulinas. Então, os livros de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, são livros que Paulo escreveu para igrejas. E ali tem, então, outros 3 livros que são livros pastorais, que ele escreve mesmo para discípulos dele, sobre como pastorear, e a gente tem falado bastante especificamente desses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nessa revista que estamos trabalhando nesse período. E aí, então, um livro que ele escreve especialmente também para Filemão, para ele enquanto pessoa, né? Então, acredito que esse aqui é um excelente caminho, né, para a gente trilhar aí o caminho de buscar nos espelhar nesses grandes homens da fé, em especial Paulo e João Batista. E, bom, que o Espírito Santo nos capacite, amém? Que possamos ser aí sempre responsáveis, autocríticos na medida ideal, não tão autocríticos, né? Na minha palavra, eu busco sempre trazer isso. Sejamos autocríticos, mas também nos respeitando, nos amando, sabendo que, acima de tudo, Cristo nos ama, nos respeita, nos admira, nos quer perto, né? Então, busque sempre de coração aberto, ser um melhor cristão, se espelhar nesses grandes homens da fé, mas lembra também que o Senhor te ama exatamente da forma que você é hoje, amém? E buscar esse autodesenvolvimento, essa santificação no dia a dia, né? Estarmos ali nos aproximando cada vez mais de sermos o nosso melhor, né? Buscarmos mesmo um modelo ali em Cristo. Isso, na verdade, é o que Deus quer para nós, para que nós tenhamos uma vida melhor, né? Uma vida mais próxima de Deus, uma vida de mais satisfação, de regozijo, de alegria, de adoração, né? A gente precisa sempre buscar ter, então, esse foco, esse olhar de que é bom buscar esse caminho, né? E é isso, espero que essa aula aí incentive vocês a ler mais a palavra, estar mais próximo desses grandes homens da fé, amém? Um abraço, bom domingo!